con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín. Bajel pirata que llaman, por su bravura el temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y va el capitán pirata, cantando alegre en la popa, hacia un lado al otro Europa, y allá a su frente Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Olá, chicos y chicas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestra clase de español. Mi nombre es Maestro Vinícius. Mi nombre é Maestra Dana. E hoje, como vocês estão vendo, como foi prometido, nós teremos a nossa aula contando um pouco sobre a história dos piratas, aquilo que envolve todo esse imaginário de pirataria e qual a relação efetiva dos piratas com os espanhóis. O que é que pirata tem a ver com a América? O que é que os piratas têm a ver com Cristóvão Colombo? É um pouco disso que nós vamos ver hoje. Hoje, no formato de jornal. Vamos repassar algumas notícias, vamos chamar algumas reportagens para a gente interagir. Ok? Primeiramente, as aventuras de pirataria, os ladrões de navio, os aventureiros que iam pelos mares em busca de riquezas, é algo que já está consolidado na sociedade por muito tempo. Já foi objeto de livros, de filmes, de séries, de animes, de toda sorte de produção, em que nós encontramos uma variedade de personagens, inclusive aqueles que estão ambientados no Caribe, nas Américas. Nós temos aí uma franquia de Piratas do Caribe que tem essa evidência de mostrar. Mas por quê? De onde é que vem todo esse imaginário? Vamos ver. Os piratas, eles já foram retratados como vilões, como protagonistas, como seres sobrenaturais. E isso demonstra a presença marcante deles no sobrenatural. Um registro famoso dos piratas é o livro A Ilha do Tesouro. Esse livro foi escrito em 1883, no finalzinho do século XIX, pelo autor Stevenson. E lá já trazia essas aventuras de pirataria como algo bem interessante. Porém, nós vamos ver piratas não é do século XIX, não. É bem lá atrás. Primeira coisa, a gente precisa ir lá na origem. Piratas, essa palavra piratas, vem do grego pirates. Sabe o que significa? Buscar fortuna na aventura. Então aí, veja bem claro o significado de pirata. Sabe que quando foi que pirata começou a ser usado? No livro A Odisseia, escrito pelo poeta grego Homero, mais ou menos 700 a.C. Sabe o que isso significa? Piratas, os primeiros piratas foram registrados como gregos e tem aí quase 3.000 anos. Vamos ver. Os piratas, eles praticamente foram extintos em 1856, porém há relatos de que ainda hoje existam piratas com os mesmos costumes dos antigos. Você sabia que ainda hoje, século XXI, ainda existem registros de prática de pirataria? Claro, não é pirataria como fazia antigamente, mas pessoas que se aventuram pelos mares em busca de tesouros e riquezas ainda existem. Vamos ver na nossa primeira reportagem uma linha histórica, desde os piratas gregos até a nossa atualidade.
Associamos os piratas ao período da colonização europeia no Caribe, especialmente nos séculos 17 e 18, mas é um fenômeno muito mais amplo. Os primeiros casos documentados de pirataria ocorrem no século XIV a.C., no Mar Mediterrâneo, especialmente na região onde hoje estão Egito e a ilha de Creta, mais de 3.000 anos atrás. O período da Antiguidade Clássica é marcado pela pirataria no Mediterrâneo. Ela é referenciada na Odisseia de Homero e em diversas outras fontes. Um episódio importante é quando Júlio César foi capturado por piratas da Cilícia, uma região que fica na atual Turquia. Após o pagamento do resgate, Júlio César perseguiu e aniquilou os piratas. No final do período romano, a pirataria se tornaria mais comum no entorno das Ilhas Britânicas e, já na Idade Média, é na mesma região que os vikings tornarão-se os piratas mais conhecidos. Não costumamos pensar em piratas medievais, mas foi um período em que a pirataria foi bastante comum. Vikings e eslavos no Mar do Norte e no Báltico, russos e cossacos no Mar Negro e nos rios da Rússia, e piratas árabes e mauritanos no Mediterrâneo. A pirataria no Mediterrâneo foi o maior fenômeno pirata na história, e os alvos dessa pirataria não eram apenas as rotas comerciais, mas também vilarejos costeiros para a captura de pessoas que eram vendidas como escravos, tanto pelos árabes quanto pelos europeus da Ordem de São João. As guerras da costa da Berbéria envolveram potências marítimas europeias como Veneza e piratas otomanos e do norte da África. Na Era Moderna, a pirataria se tornará um fenômeno mundial, pelos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, durando até o século XIX. Com o Congresso de Viena de 1815, as potências europeias decidem unir esforços para combater a pirataria e, em 1856, um acordo internacional regula as relações internacionais no mar. Isso não quer dizer que a pirataria acabou totalmente. Nas guerras mundiais, a Alemanha operou navios armados, disfarçados como cargueiros, para atacar e capturar navios britânicos. Do restante do século XX até hoje, alguns locais são foco de pirataria, como o Estreito de Malaca, entre Indonésia e Malásia, e o Golfo de Aden, na costa da Somália. Ambas as regiões são parte importante das rotas que ligam a Ásia à Europa. Mas, depois dessa linha histórica, se existem piratas no mundo todo, por que ele tem destaque no Caribe? Por dois motivos. Vejamos. O primeiro motivo do Caribe, ou dos piratas do Caribe, serem famosos, terem destaque sobre os outros, é porque, na época da colonização da América, tanto pela Espanha quanto por Portugal, nós falamos disso, né? A colonização, tratado de Tordesilhas, todo mundo está lembrado disso. A pirataria nos arredores da América, muitas vezes ela não era reprimida, ela era incentivada. E como isso acontecia? Outros países que não estavam satisfeitos com que só Espanha e Portugal que estavam se beneficiando do território, estavam só conseguindo riquezas, outros países estavam incentivando piratas a atacarem os navios espanhóis e portugueses. Dentre esses países, nós podemos destacar dois: a França e a Inglaterra. E aí, como é que eles faziam isso? O que é que esses países faziam? Eles davam para esses piratas que iriam atacar os espanhóis e os portugueses a chamada carta de curso. Você sabe o que é uma carta de curso? Veja aí. Cartas de corso eram uma autorização de um governo para que aquele navio pudesse atacar embarcações e povoados de outro determinado país. Os corsários atacavam navios e colônias ibéricas, enfraqueciam suas colônias e ficavam com parte dos lucros em troca de proteção jurídica e de apoio material. Muito bem! Então, observaram, carta de corso é uma, entre aspas, uma autorização, né? Quer dizer, você pode atacar os espanhóis, pode atacar os portugueses, que a gente vai proteger vocês. Com isso, existe uma diferença que precisa ficar bem clara. Existiam os piratas, os piratas raiz, e os piratas Nutella, que eram os corsários. Qual era a diferença entre piratas e corsários? Veja aí. Piratas e corsários são coisas distintas. Piratas eram autônomos, eram considerados criminosos. Já os corsários eram subordinados de um determinado país. Nem sempre quem era atacado reconhecia a carta de corso. Os espanhóis tratavam corsários como piratas comuns, especialmente pelo fato de serem atacados por quase todos os outros países. Pois é, então aí, com a diferença entre piratas
corsários, nós temos o primeiro motivo, porque o Caribe foi muito forte no período aí da colonização. Mas tem outro motivo. Qual é? O transporte de riquezas das colônias espanholas para o Caribe, eles, para o continente europeu, também foram decisivos para a presença dos piratas nessa região. Interessante a gente precisa lembrar que, quando fala de riquezas da América, não é só ouro, não. Ó, a gente tinha o ouro, tinha a prata, tinha o fumo, tinha a cana, que tanto fazia o açúcar como fazia o rum, que é a bebida famosa dos piratas. Tinha o cacau, o café. Então, vejam, eram muitas riquezas. E o que é que essas riquezas faziam? Todas essas riquezas, sendo conduzidas pelos mares, era um incentivo que os piratas precisavam para atuar. E aí, a quantidade de riquezas grande e uma liberação lá pela Carta de Corso fazia com que, né, essas guerras entre os piratas e os navegantes espanhóis fossem acirradas. E isso durou mais de 100 anos. Entre aí os séculos XVI e XVIII, a gente tinha os mares, os mares cheios de piratas. E isso também é interessante porque, mesmo com a separação, mesmo lá como a gente viu, né, do Tratado de Tordesilhas, com essa tentativa de organizar, né, a pirataria não seguia muito, né, o ritmo, o fluxo, e acabava gerando esses conflitos. E aí, nós vamos ver mais uma reportagem, fazendo aí uma comparação. Qual era o papel da Espanha no conflito com os piratas? A frota do Tesouro Espanhola era o principal alvo da pirataria e motivava uma forte presença militar espanhola no Caribe, o que desencorajava uma guerra declarada entre a Espanha e outros países, que davam um jeito de conseguir uma parte desse ouro. Outro propósito da pirataria era o contrabando de produtos para as grandes e ricas colônias espanholas, que teoricamente somente poderiam fazer comércio com a sua metrópole. Viram aí? Como nós já vimos também em aulas anteriores, é essa busca de riquezas que incentivava não só a atuação dos piratas, mas também o desbravamento, né, o conhecimento do território americano. E isso nos faz lembrar lá no mito de Eldorado, né, essa busca pela riqueza que, né, os espanhóis, os europeus de forma geral, eles tinham. E aí, essa presença pirata na nossa região tinha um objetivo, né? E esse objetivo fez com que eles estivessem ali constantemente, a ponto de eles criarem o seu ponto de fuga, o seu refúgio, digamos assim, o seu posto, aquele lugar específico, né, que todo mundo se encontrava, que eles tinham uma certa liberdade para estarem juntos. Quem assistiu lá a franquia de Piratas do Caribe deve lembrar, se eu não me engano, é Navegando em Águas Misteriosas, ou é no Fim do Mundo, eu não estou lembrado agora qual é o filme da franquia, mas tinha lá aquela ilha que quando, né, Jack Sparrow convoca, né, a corte deles, né, que eles iam levar, né, as 7 peças de 8, né, os piratas de vários mares, né, de vários líderes se juntam para poder decidir. Pois é, esse lugar, que parece ser ficcional, imaginário, esse lugar realmente existiu. E foi no Caribe, exatamente onde a gente tem hoje o país do Haiti. Antigamente, essa região era chamada de Ilha Espanhola. Vocês estão lembrados da Ilha Espanhola? Aquela mesma ilha que foi descoberta por Cristóvão Colombo em 1492. Vejam agora Cristóvão Colombo aparecendo aqui. A Ilha Espanhola, ou Haiti, como a gente conhece hoje, já foi, né, por algum tempo, o refúgio dos piratas, onde os piratas se encontravam. Não só piratas, né, outros tipos de ladrões, escravos, fugitivos, né, de prisões, enfim. Né? Era aquele lugar onde as pessoas tinham um pouco mais de liberdade para se relacionar. Vamos lá. Mas, além de tediosa, a vida no mar se tornava muito complicada para os piratas. Por quê? Como
eles passavam muito tempo em alto mar, acabavam faltando alimentos, comidas, e há relatos de que eles tinham direito a apenas uma boca cheia de água por dia. Por isso, inclusive, que os piratas eles faziam festas, festejavam. Festejavam com jogos, comidas, mulheres. Então, essa fama do pirata, né, de ser esbanjador, de ser beberrão, né, virar os barris de rum, isso não era só porque eles tinham, né, essa vida, digamos assim, mais libertina, não. Era porque era o momento deles se confraternizarem. Passavam tanto tempo no mar, né, sem contato com as pessoas, sem ter, né, como desfrutar de alimentos. Então, quando eles chegavam nesse lugar, era o momento deles esbanjarem. Porém, não pense que pirata é brincadeira, não. Não pense que pirata, ser pirata é bagunça, não. Os piratas, eles tinham regras. Código de conduta. E esse código de conduta, ele está resumido basicamente em 11 pontos. E nós vamos ver, vamos debater aqui um pouco com vocês. Existia o código de conduta da vida pirata. Ou seja, para ser pirata, você tinha que seguir essas regras. Vamos lá? Primeira regra. Todo homem deve ter o voto igualitário nas questões do momento. Olha aí, pirata era democrático. Todo mundo tinha ter direito a votar. Seja capitão, seja marujo, seja tripulante, todos eles tinham direitos a voto. Vamos ver, código 2. Seja esperto, não roube dos piratas. Olha, não está vendo aí? Eles iam em busca de riqueza, mas cada um com o seu, hein? Toma cuidado. Código 3. Não aposte. Ninguém deve apostar dinheiro nas cartas ou nos dados. A pirata era desconfiada, hein? Olha, não pode apostar. Se você tem sua riqueza, guarde para você. Não vai apostar, não. 4. Respeite os horários. Você é responsável. Olha, organizado. Quem diz, ninguém diz. Número 5. Esteja pronto para a batalha. E aí é que é interessante. Eles não sabiam se aquele dia seria de que eles iriam atacar alguém ou eles seriam atacados por alguém. Então, eles precisavam estar sempre prontos. Número 6. Nunca traga seu crush a bordo. Nunca traga seu crush a bordo. Olha que interessante. Por que será que eles não podem? Por quê? Por que eles não podem trazer o crush a bordo? Simplesmente porque, primeiro, se acreditava que pirataria era uma atividade só dos homens. Apesar de existirem mulheres piratas, muitas mulheres famosas piratas, mas se acreditava que pirataria era uma prática de homens. E segundo, porque se acreditava que seria uma distração. Eles não iriam estar focados na missão do que eles iriam cumprir, porque eles estariam ali se divertindo, né? Estariam namorando. Então, veja que esse é bem interessante. Número 7. Seja leal, mesmo na batalha. Aquele que despertar o navio, ou desertar, ou seu posto, durante a batalha, será punido com a morte ou abandono. Ou seja, se você assumiu aquele papel, você tem que ficar lá até o fim. Se você desistir, se você abandonar o navio, se você deixar o lugar que você foi colocado, você seria punido. Ou abandonado em alguma ilha, ou simplesmente seria morto pelos outros piratas. Vamos continuar. Faça seus ajustes de contas em terra firme. Olha, mais uma vez ele é desconfiado, né? Ó, faça seu ajuste em terra firme. Ou seja, você tem uma briga com alguém, não briguem no mar, dentro do barco, não. Quando chegar numa ilha, no território, no continente, aí você briga, aí você resolve o seu problema. Mas veja como eles eram organizados. O próximo código é: se você perder um membro, perdeu a mão, perdeu a perna, perdeu um dedo, você vai ser recompensado. Você vai receber direito trabalhista. Você teve um acidente de trabalho, você vai receber 800 moedas. E se for um machucado, recebe a proporção. Ou seja, perdeu a perna, a gente conhece lá, né, as pernas de pau. Você perdeu uma perna, era 800 moedas. Perdeu só o dedinho, 50 moedas, 100 moedas, né? Aí era proporcional. Mas é uma coisa interessante. Eles recebiam dinheiro caso sofressem algum dano físico. Tem mais um. Privilégios. O capitão e o quartel-mestre devem receber 2 partes do prêmio.
quem era líder recebia mais dinheiro. Bem interessante, né? Olha, já vê aí, olha, como é que a sociedade vai se ordenando. Até no mundo pirata, quem estava na cabeça ia ganhando mais dinheiro, né? E o último código é: dê folga para a banda. Como assim? Sabiam? Pois é. Os navios piratas, eles tinham sempre pessoas que tocavam músicas para eles. E a banda era aquele grupo reservado que todos os dias tinham que estar ali apostos para alegrá-los. Porém, existia um dia, o sábado, como a gente é acostumado, em que a banda não trabalhava. Então, eles tinham esse dia bem interessante, né? Com isso, podemos observar que os piratas, eles eram organizados, mas isso não significa que eles eram pacíficos. Não, pirata era violento. Isso. Seja com espada, seja com pistola, seja lá com o que E for. muitos ficaram conhecidos pela sua conduta severa e agressiva. Pois é, e agora nós vamos falar sobre piratas, né, que foram famosos e por que é que eles ficaram famosos na questão da pirataria. Tá? Existem muitos piratas, muitos famosos, a gente teve que fazer uma seleção, a gente escolheu 4 que a gente acredita que vão ser bastante legais para vocês conhecerem de perto. Alguns vocês já conhecem e detalhes sobre eles. Vamos lá? O primeiro pirata era o Eduardo Tite. Aí você pode pensar, quem? Eduardo Tite. Talvez você não conheça ele por esse nome, mas pelo apelido sim. Eduardo Tite era o pirata Barba Negra. E por que Barba Negra ficou tão famoso? Vamos ver? Eduardo Tite foi considerado o pirata mais cruel que existiu. Aquele que se vingava, que matava, que ia realmente, né, a cabo com aqueles que o enfrentavam. Ele não tinha pena de ninguém. E é nele que a gente tem a maior representação do que é ser um pirata nas nossas histórias. Muitos desenhos, filmes, séries que envolvem pirataria têm Barba Negra como um personagem, porque envolve essa crueldade que é atribuída a ele. O Barba Negra é sempre visto como um vilão, ok? Temos um segundo pirata, que era o William King. Mas diz aí, Jordana, o que é que o William King faz? Este ficou famoso porque viajava em busca de tesouros enterrados. E com isso, que hoje em dia ficou famoso a questão de ganhar força, né, no mundo famoso, o mapa do tesouro Os mapas do tesouro, e a procura pela fonte da juventude. as fontes da juventude. Muito bem, então aí o William King ficou famoso por isso. Foi dele que veio, né, essa questão de vamos em busca de tesouros, temos que encontrar o tesouro que está enterrado. O William King ficou famoso por isso. Temos mais um, deixa eu só ver o nome dele aqui, é Bartholomew Roberts. Aí era um inglês e a fama dele era porque ele era conhecido por capturar navios. E sabia que ele tem fama de ter capturado mais de 400 navios. Muitos países. Então imagina, 400 navios piratas. Esse pirata ele era bom mesmo, viu? Mas ele não é famoso só por isso, não. Tem outra coisa que ele é muito famosa. Qual é? Foi o criador do Código de Conduta. Olha aí, Bartholomew Roberts é o pirata que foi conhecido como criador. Aqueles 11 códigos que a gente acabou de falar, foi ele que fez, né? Atribui-se a ele a criação desses códigos. E temos mais um, e aí eu acredito que vocês vão gostar, é o Capitão Jack. Hã? E aí você pode parar e perguntar, Jack Sparrow, Piratas do Caribe, daquelas franquias de filmes? Sim. E se eu disser a você que Jack Sparrow existiu de verdade? Pois é, Jack Sparrow, na verdade, o nome dele era Jack Ward. Ele é um inglês que se converteu ao islamismo, ele passou a viver, né, como muçulmano. E o interessante de Jack Ward é que ele não era visto como um pirata mau. Ele era visto como Robin Hood. Ele era conhecido por roubar os outros navios, mas ele distribuía com os pobres as riquezas. Então veja que diferente, né? Mas e daí?
Jack Sparrow, então? Sabe qual é? A definição para chegar em Jack Sparrow está na mania dele. A paixão que ele tinha. Ele tinha uma coisa que fazia ele ser conhecido por todo canto, que era a paixão pelas aves. Ele era apaixonado. Ele não só ia atrás de tesouros, de riquezas, mas ele ia também atrás de aves. Diz que nos seus navios eram gaiolas e gaiolas de muitas aves. A ponto de terem pessoas que não chamavam ele de Jack Ward, que era o nome dele, chamavam ele de Jack Asfur, que era o nome muçulmano. Tá, mas o que isso tem a ver com Jack Sparrow? Vou te dizer agora. Jack Asfur. Asfur, no árabe, significa pardal. Ou seja, uma referência aos aves, aos pássaros que ele colecionava. Você sabe como se chama pardal em inglês? Como é? Sparrow. Pois é. Então, Jack Asfur, Jack pardal, era Jack Sparrow. Então, esse famoso pirata dos filmes, né, da franquia Pirata do Caribe. Inclusive, foi daí que hoje em dia tem essa ligação dos piratas com o papagaio. Exatamente. Né, dizer aí que o pirata tem o papagaio, né, como um animal de estimação e tal. Pois é, isso vem de Jack Sparrow. Não o Jack Sparrow do filme, mas o Jack Sparrow de verdade. Veja que interessante. Pois é, vamos aproveitar que estamos falando aqui de curiosidade do pássaro. Vamos falar aqui algumas curiosidades, algumas coisas que existem nesse mundo de pirataria que não são verdade, outros nem tanto assim, né? Vamos lá. Primeira curiosidade, diz aí. Procura por riquezas. Nem todos os piratas viviam procurando tesouros. Alguns vendiam material roubado de outros navios, um contrabando de itens, principalmente o fumo e o luto. Pois é, nem todos os piratas viviam de aventuras, de estarem atrás de tesouros, de escavar tesouros. Muitos ficavam apenas pelos mares, roubando de outros navios e vendendo aquela carga roubada. Então, muitos piratas eram só contrabandistas, eles não eram aventureiros. Tá? Uma segunda curiosidade, todo mundo já deve ter ouvido falar disso, né? Que pirata, quando ia, né, sacrificar alguém, mandava a pessoa andar em cima da prancha. Você sabia que isso é um mito? Não existe registro oficial de que os piratas tinham essa prática, de que os piratas colocavam alguém para andar na prancha e cair no mar. Que curiosidade interessante. Mais uma. Vestimentas. A forma dos piratas se vestirem não tinha uma forma padrão. Isso por quê? Porque muitas vezes essas vestimentas vinham de roubos, então não tinha como ter um padrão específico para que eles se vestissem. Pois é, tanto é que se a gente vê um pirata vestido, né, não tem uma lógica. São várias peças sobrepostas uma por cima da outra que ele ia colocando com aquilo que ele conseguia roubar, né? Pois é. Uma outra curiosidade, quer dizer, o pirata, né, que tem a perna de pau ou o gancho na mão. Por que isso? Vocês sabiam que a perna de pau e o gancho eram as próteses da época, né? No combate, num acidente ou em algum conflito, o pirata perdia a perna, perdia a mão, e aquela perna de pau, ou lá, né, a mãozinha de gancho, era a forma deles, né, colocarem lá para poder conseguir continuar vivendo. E quem é que fazia isso? Veja que interessante, não era médico, não era cientista, não. Quem fazia as pernas de pau e as mãos de gancho eram os carpinteiros. Pois é, os carpinteiros que eram colocados na tripulação do navio para consertar o barco, que era feito de madeira, caso alguma parte do barco se quebrasse, era esse carpinteiro que fazia essas pernas de pau e esses ganchos. E outra coisa, perna de pau e esse gancho não era tão funcional, não era tão legal assim como a gente vê nos filmes, no desenho, não. Isso aí era só um paliativo. E nem todos eles demoravam muito tempo. Até porque um membro amputado, né? E aí tendo uma série de complicações, né, na saúde, e acabava que aqueles piratas morriam sem ter um cuidado devido. Então ali, né, essa questão de perna de gancho tem esse lado da saúde por trás. Temos mais curiosidades, né? Sim, temos as bandanas, um item recorrente do vestuário pirata. E a função dessas bandanas era justamente proteger os olhos contra o sol.
que é a nossa próxima curiosidade. Você sabia que tapa-olho não era para esconder deficiência? Tem gente que acha, né, que se usava tapa-olho porque o olho estava ferido, ou porque o pirata teve o olho arrancado, que tinha ficado, né, só o lugar do globo ocular sem nada. Mas não, o tapa-olho era uma estratégia. Por que o pirata usava tapa-olho? Acreditava-se que o pirata tendo o olho tampado por um tempo, esse olho ficaria adaptado, acostumado a funcionar, a trabalhar à noite. Então, aquele olho que ficava o tempo todo livre, ele recebia mais claridade, então ele poderia ver as coisas melhor durante o dia, e aquele olho que ficava tapado, ele teria melhor adaptação para enxergar no mar à noite. Olha que coisa interessante. Não temos comprovação científica se funcionava, se não funcionava, mas era isso. Então, se você acreditava que tapa-olho era para esconder alguma ferida, alguma coisa, ó, está enganado, tá? Mas ainda temos uma curiosidade que eu acredito que todo mundo está acostumado. Pega aí, Jordan. Essa curiosidade eu acho que todo mundo está por dentro. A bandeira pirata. A bandeira preta com uma caveira no centro. O que é que tinha essa bandeira? Vamos pensar. Primeiramente, a gente tem aí a caveira como símbolo da morte, né? Então, lembrando aí de morte. Mas você sabia que não é só esse significado? A bandeira preta, o fundo preto, o pano preto da bandeira pirata, era também para indicar que naquele navio existiam pessoas que estavam doentes. Da mesma forma que a bandeira pirata servia para afastar inimigos, porque eles viam a bandeira, já sabiam que tinham piratas ali. Então, se você vinha na embarcação, né, você tinha medo de ser roubado, você não ia chegar perto. Mas também servia de aviso para mostrar, ó, existem pessoas que estão doentes naquele navio. Então, aí, essa bandeira servia como um alerta. Interessante tudo isso, né? É muito interessante. E aí a gente pode ver uma vida real e imaginária segura. Exatamente. Muita gente acha que é só ideia, que está só nos livros, nos filmes. Muita coisa aconteceu de verdade. E isso mostra pra gente quanto, né, a presença pirata também faz parte da formação da nossa cultura, da nossa sociedade. Veja aí, a gente retomou lá Eldorado, Cristóvão Colombo, todo o processo de colonização. Então veja que pirataria, né, os piratas não é só história, não é só lenda, não é só, né, imaginação do ser humano. São coisas que realmente estão na história da humanidade. E aí, isso traz pra gente não só um pouco sobre a vida, né, marítima, mas também sobre como foi, né, a expansão territorial, o processo de colonização. Veja que o nosso processo não foi só, né, a chegada dos espanhóis, pegou as riquezas e levou para a Europa e acabou. Não, tem muita coisa que ok? Então, esperamos que vocês tenham gostado. Ok, foi um resumo, né, sobre essa questão da pirataria, fazendo um link com o nosso conteúdo, que é, né, o conhecimento da sociedade espanhola, latino-americana, do Caribe. Então, isso faz parte do nosso tema, submergir-se em águas misteriosas. Vamos continuar falando sobre isso. Porém, nós temos uma atividade para vocês. Não acho que eles vão ficar sem atividade, não. Vocês vão estar traduzindo a carta que vai estar aparecendo no final do vídeo e está enviando para o nosso e-mail. Exatamente. Essa carta vai ser colocada aqui no vídeo e também vai ser enviada para o WhatsApp dos pais. Para eles dizer, eu não consegui fazer, eu não consegui ler, que a letra ficou pequena, então vocês vão receber essa carta, né, no WhatsApp também. E essa carta é um desabafo. Tá? Alguém que não queria ter o seu tesouro, eu já estou contando um pouquinho, não queria ter o seu tesouro roubado pelos piratas, fez essa carta como um desabafo. E aí, vocês vão ler, vão traduzir a carta e vão, né, mandar pra gente qual foi o desabafo, o que foi que esse homem ou que essa mulher escreveu contra os piratas. Ok? Então, chegamos ao fim desta aula. Na nossa próxima aula coletiva, nós vamos tratar das sereias, outro elemento simbólico, imaginário, que tem ligação com o nosso cotidiano,
né, envolvendo a cultura espanhola e o nosso tema anual. Ok? Curta o vídeo, deixa comentário, manda atividade e a gente se encontra na nossa próxima aula. Hasta luego. Hasta luego.